Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira, 19 de outubro. Que bom estar contigo, você que está nos acompanhando em todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, pela Neo TV no Paraguai e no Brasil, pelo Facebook do Canal do Boi, as dezenas de páginas que levam o nosso programa e pelo portal sba1.com. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando a respeito de soja e os números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano em relação às lavouras dos Estados Unidos de soja até esse último domingo, dia 17. E esses números, apresentados já depois do fechamento do mercado, mostram um bom desempenho de campo dessas lavouras norte-americanas. E é o que nós vamos mostrar agora. Você acompanha os dados comigo aqui no Agricultura BR. Nós temos aqui a média dos últimos 5 anos, vindo com 55% das áreas de cultivo de soja nos Estados Unidos colhidas. Ano passado, nessa mesma data, 17 de outubro, 73% haviam sido colhidas. E neste momento, nós temos a safra americana com bom desempenho de campo, com 60% delas colhidas. As condições das lavouras, também até este último domingo, destacavam que 95% da safra tinha queda de folhas, em comparação a 96% há um ano atrás e 95% na média dos últimos 5 anos. Então, a produção norte-americana vem dentro daquilo que se espera, que se aguarda em relação a essas lavouras. Dou sequência ao Agricultura BR, você acompanha comigo agora como é que vem o cenário relacionado à soja negociada na Bolsa de Chicago. Chicago apresentava alta há poucos minutos, parece que vem alta ainda. Nós temos alta sim para Chicago, alta expressiva neste momento, com a posição de novembro negociada a 12 dólares 32 centes mais 2 o bushel, com alta de 0,88%. Janeiro, 12 dólares 41 centes o bushel, com alta de 0,98%. Março, 12 dólares 49 centes mais 4 por bushel, com alta de 0,99%. Maio, 12 dólares 58 centes mais 4 bushel, com alta de 0,96%. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. Você observa que soja já volta a operar mais uma vez próxima à marca de 12,50, ali nas posições de mais curto prazo. Nós tivemos um forte assédio, uma forte compra chinesa com soja abaixo de 12 dólares, agora, mais uma vez, reduz o ritmo aí dessas operações chinesas. Inclusive, algumas informações que chegaram aqui no Agricultura BR nesta terça-feira davam conta também da China procurando um pouco mais as tradings aqui no Brasil para essas negociações. E é por isso que eu mostro agora como é que vem soja negociada nos portos do Brasil. Nós temos aqui soja subindo nesta terça-feira. Você vê que a entrega é para outubro ainda. Portos de Santos e Paranaguá com a referência a R$ 172,00 a saca de 60 quilos, é o que o Agricultura BR traz de destaque para você. E esses números aqui, né, nós vimos soja voltando a subir, ele está relacionado a uma soja em Chicago que recuperou-se, volta a ficar com preço mais firme, e ao dólar também. Aliás, o dólar hoje vai ser bastante falado, porque o dólar segue com alta. Aliás, o dólar hoje já passou de 5,57, nesse momento vem a R$ 5,56 mais 3, a alta é de 0,78%. Aliás, o dólar chegou até 5,58, dependendo da fonte, dependendo de como que foi feito esse trabalho na apuração, né, das negociações e também das fontes que fornecem os destaques e dados em relação a dólar, hoje já passou de 5,58 também. Mas, de qualquer maneira, é o dólar alto. O dólar vem alto no Brasil nesta terça-feira. As informações que eu tenho é que hoje o dólar, pelo menos quando você compara o dólar às principais moedas do mundo, o dólar hoje vinha com queda, né, no mundo todo, né, frente às principais moedas, o dólar index. Entretanto, aqui no Brasil volta a subir, questões domésticas mais uma vez, mas quem explica este cenário é Walter Pulga Júnior, que fala ao vivo dos estúdios do Canal do Boi em São Paulo, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Boa tarde, Pulga.
Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, Fabiano, a situação é bem mais complicada a julgar pelas análises, né, que os economistas que atuam com bancos, com corretoras de valores, que realmente o orçamento fiscal do governo corre muito risco. Os investidores temem, inclusive, as discussões sobre o financiamento do Auxílio Brasil, uma versão aí diferente do Bolsa Família, né? Bom, segundo dados obtidos e informações que circulam em Brasília, haverá mesmo um rompimento do chamado teto de gastos. E, lógico, nós vamos perder aquele controle sobre os gastos do governo. Isso vai, segundo analistas, já golpear o fragilizado cenário com as contas públicas do país. Aliás, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sinalizou numa entrevista para a revista Veja a discussão de um programa social fora do teto dos gastos públicos. Veja, Arthur Lira defendeu que, diante dos impactos sociais provocados no Brasil pela pandemia da Covid-19, não se pode priorizar responsabilidade fiscal, tampouco respeitar o teto de gastos em detrimento da necessidade da população mais vulnerável. Resumindo, ele propõe que haja mesmo rompimento do teto de gastos. E os investidores reagiram muito mal a essa informação. De modo que o dólar chegou a passar de R$ 5,57, neste momento está R$ 5,56 mais 20. A alta neste momento é de 0,76%, mas já foi uma alta mais acentuada e não há como controlar nesse momento a alta do dólar, a não ser com forte injeção de recursos. Por isso, o Banco Central foi ao mercado agora há pouco e ofereceu no mercado spot 500 milhões de dólares para evitar que o dólar chegasse a 5,58, a 5,59, até 5,60. Foi o que foi possível ser feito para evitar uma disparada do dólar. O dólar fora do Brasil vem em movimento de baixa. Veja, o dólar index já chegou a operar na faixa de 94 mil pontos, agora está a 93.500 pontos. O dólar recua frente a outras moedas do mundo, mas avança frente ao real. E os problemas, os fatores que causam essa alta do dólar aqui são realmente o orçamento fiscal e essa política adotada agora, cuja alta de juros, que visava reduzir a disparada do dólar, não consegue conter. Então, a alta dos juros não evitou a continuidade da alta do dólar e o orçamento do governo ainda não mostra sinais de estabilidade, por isso há muito receio do investidor. O investidor deixa o mercado de risco e corre para a liquidez do dólar. E isso traz o dólar em alta. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. E eu vou continuar nesse assunto, trazendo aqui os destaques em relação a mercado, a dólar e também a inflação. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com Bernardo Fabiani, ele que é da Terra Magna, e conversa um pouco conosco a respeito dessa relação. Bernardo, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E nós estamos vendo um ciclo hoje no qual nós temos um dólar alto, esse dólar tem, de certo modo, impactado em alguns cenários, alguns setores, e no agronegócio, normalmente, ele acaba compensando, principalmente quando pensamos em produtos exportados, mas o fato é que os custos ficaram mais elevados, e ele também está associado à inflação. Nós queremos saber, Bernardo, como que esse cenário ele tem ocorrido? Qual que é a associação desse dólar mais alto com a inflação e os impactos na economia de uma maneira geral? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite novamente, ótimo estar aqui. Quando a gente fala do impacto do dólar no agro, a gente tem que lembrar que, apesar de geralmente as coisas se compensarem, o dólar no qual o produtor compra os seus insumos pode ser diferente do dólar no qual ele vai vender o seu produto final, a sua soja, por exemplo, o seu algodão. E qual a consequência disso? Caso o produtor não tenha travado a sua margem inicialmente, ou seja, já feito uma pré-venda daquela soja, ou uma venda antecipada daquela soja, daquele algodão, ele vai estar com o seu custo descoberto. E aquele custo que ele comprou naquele dólar lá atrás, de quando ele comprou um insumo. Se o dólar cai, consequentemente a commodity vai cair também, e ele vai estar descoberto. O que nós estamos vendo hoje? Todo mundo lembra que a safra passada foi muito boa para o produtor rural. O
produtor ele conseguiu comprar em um dólar baixo os seus insumos, e lembrando que os insumos eles são fortemente dolarizados, e ele conseguiu vendê-lo, o produto final, a soja ou o algodão, em um dólar muito mais alto. Então, a margem dele abriu muito. Ele conseguiu uma margem muito mais atraente do que ele vinha conseguindo nos últimos anos. Basta lembrar que a margem líquida do milho no ano passado, na região do Cerrado, foi de 40% em algumas regiões. Então, isso é uma margem extremamente elevada. Nem parece que milho estava sendo vendido em leilão da Conab há 10 anos atrás. E agora, por outro lado, quando a gente olha para outros ativos dolarizados, o mesmo efeito está acontecendo. O petróleo é um excelente exemplo. Então, o que a gente está vendo hoje na bomba é um efeito causado pela desvalorização, em parte pela desvalorização do câmbio do Brasil, ou seja, a desvalorização do real vis-à-vis o dólar, e, consequentemente, a valorização do ativo real quando denominado em reais, porque o petróleo está denominado em dólares. E a gente consegue ver como isso gera um efeito pernicioso na sociedade, na medida em que você tem o preço de diversos ativos dolarizados subindo. Isso é repassado de alguma forma para a população. A gente tem diversos alimentos que têm componentes dolarizadas. Isso também é repassado para a população. O frete é um componente, né, quando você faz a construção do custo dos alimentos. E o frete marítimo ele subiu 600% nos últimos, desde o começo da pandemia. Então, tudo isso acaba colaborando para um aumento dos custos para a população em geral. O agro, ele sofre esse efeito? Sofre, porque na prática ele compra em um dólar e vende no outro. O que nós estamos vendo agora é que o produtor, ele na safra passada, havia vendido muito bem a soja e o milho, e o insumo, ele comprou muito mais barato e agora os insumos, eles acompanharam aquele dólar alto e consequentemente o que a gente está vendo agora é um apertamento da margem do produtor rural. Muito bem, Bernardo. Bernardo, em relação a esses efeitos, né, e são efeitos que impactam aí o produtor rural brasileiro e, de certo modo, em algum momento vai impactar todos os outros segmentos da sociedade. Pensando em proteção, o que poderia ser feito para se proteger de um processo como esse, que ocorre no mundo todo, mas aqui no Brasil o real desvaloriza bem mais forte que outras moedas pelo mundo? Essa é uma provocação boa. A inflação que nós estamos vivendo é um fenômeno global, não é um fenômeno particular do Brasil. A gente sente muito mais no Brasil porque o real ele tem se desvalorizado mais do que as outras moedas. Então, isso é um bom ponto de destaque. Uma forma de proteção, isso não é de forma alguma uma recomendação de investimento, são ativos reais. Então, quando a gente fala sobre inflação, a gente está falando que o dinheiro vale menos. As coisas têm um valor intrínseco, o dinheiro ele é uma representação de valor, e quando a gente fala sobre inflação, a gente está dizendo que você precisa de mais unidades monetárias, mais reais, digamos assim, para comprar um mesmo ativo. O que são boas proteções contra a inflação? Ativos reais. Então, um imóvel, por exemplo, que tem um valor intrínseco de moradia, de uso operacional, um pedaço de terra que pode ser usado para plantar, são boas proteções contra a inflação. Do que fugir nesse tipo de caso? Tentar não ficar com taxas pré, porque não só a inflação ela está muito extrema, mas também a curva de juros ela vem abrindo cada vez mais. Então, esse é um péssimo momento para tentar fazer planejamento de longo prazo. A gente viveu isso no Brasil, vale lembrar, eu não vivi isso, mas diversas pessoas que provavelmente estão nos ouvindo viveram. A gente já viveu um cenário de inflação tremenda aqui no Brasil. E a consequência disso é que era muito difícil de fazer qualquer planejamento de longo prazo, e quem tinha o ativo real, ou seja, um imóvel, coisas de fato, quem tinha uma âncora de valor nesse rio muito rápido que leva o valor embora. Tá certo, Bernardo, Fabiane, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você. Muito obrigado pelo convite, foi ótimo estar aqui. Tá certo? E essas explicações são extremamente importantes para que o produtor rural compreenda e possa traçar suas estratégias, pensando na sua produção, pensando nos seus custos, nas suas margens de rentabilidades que estão ficando de fato mais achatadas. E aí eu não estou nem citando a pecuária de corte brasileira, que aí sim o cenário fica muito complicado por conta da China, que ainda não retoma as compras, as aquisições de carne bovina aqui do Brasil. Aí é uma estratégia comercial da China para baixar preço mesmo, mas de qualquer maneira são fatores que precisam ser considerados neste momento
no país. E a seguir, no Agricultura BR, nós vamos falar sobre um outro elemento muito ligado também ao processo de inflação, que são os combustíveis e o etanol como uma possível solução e o que precisa ser feito no Brasil para que a produção fique mais expressiva e possa trazer essas compensações. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp, no 67 99173 3737, e eu volto já. E agora, dois assuntos de extrema importância para o desenvolvimento não só do agronegócio, mas de toda a economia brasileira. Dois temas, inclusive, de pauta de reunião da Frente Parlamentar do Agronegócio. Uma delas relacionada à malha ferroviária brasileira e a outra, forte preocupação com os insumos, fertilizantes. Estamos falando aí o tempo todo aqui no Agricultura BR a respeito dessa crise que nós podemos ter e os custos dela, né? Principalmente já para a segunda safra da campanha 2021-2022. Quem fala desses debates lá em Brasília, ao vivo conosco agora, é a repórter Berenice Leite. Berenice, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano, e a todos que acompanham o Agricultura BR. Estou aqui na Frente Parlamentar da Agropecuária. Começou agora há pouco essa reunião super importante que trata sobre o marco legal e que trata sobre as ferrovias. Lembrando que atualmente o regime vigente é de concessões e esse projeto de lei que tramita no Congresso, né, é a autoria aí do Senado, e agora passa pela apreciação do plenário para buscar autorizações de empresas privadas. É um outro regime diferente, o regime de autorização. E lembrando que o relator desse projeto é o deputado José Vitor. Atualmente, por meio de uma medida provisória, nós temos aí 12 ferrovias que já começam a ser implantadas, e é claro, com contribuições da Frente Parlamentar da Agropecuária, que contribuiu trazendo emendas, né? E, além disso, eles buscam também, com relação a outros debates aqui nessa reunião de hoje, falar sobre a questão da implantação das ferrovias e evitar a concorrência, buscar a segurança jurídica, facilitar a logística e preservar também a possibilidade de que os estados possam fazer esse tipo de autorização. Daqui a pouco a gente vai conversar com outros deputados que vão falar, como você também disse, Fabiano, de outros assuntos importantes com relação à falta de containers nos portos. Isso está afetando diretamente nas exportações. É um assunto que os deputados, os parlamentares, o Poder Executivo pretendem discutir aí diretamente com aqueles que fornecem esses containers. Fabiano. Obrigado, Berenice. Uma boa tarde a você. Bom trabalho aí para a equipe em Brasília. E o Agricultura BR segue por aqui e agora vamos destacar a previsão do tempo. Isso porque clima chuvoso mais uma vez é a expectativa e quem fala sobre este assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Estamos na estação mais chuvosa e o destaque dos próximos dias, mais uma vez, é o tempo fechado em áreas aí produtoras do país. Mas vamos ver mais detalhes, começando pelo Sudeste. As áreas de instabilidade continuam muito ativas hoje em parte da região e provocam chuva frequente e volumosa no leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, centro-sul de Minas Gerais e inclusive nas capitais. A chuva também acontece a qualquer hora, mas intercalada com períodos de tempo firme no interior aqui de Santa Catarina, Paraná, também no norte do Espírito Santo, centro-oeste de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e desde o norte de Mato Grosso até Amazonas, Acre, Rondônia e também Roraima. No Rio Grande do Sul, a tendência é de sol e elevação gradativa nas temperaturas. E o tempo firme também predomina ao longo desta terça-feira no interior do Nordeste, viu? Mas na costa leste do litoral do Ceará, também Piauí, ainda tem previsão de chuvas rápidas. No estado do Maranhão, interior do Piauí e demais áreas do país, chove à tarde e durante a noite. A previsão é de que ao longo da semana o tempo siga bastante instável em áreas do Sudeste, mas a nebulosidade aí se dissipa aos poucos em áreas do Sul e Centro-Oeste do país. Já na região Norte e na costa do Nordeste continua chovendo de forma isolada. Fabiano, na última semana o NOAA observou a condição para o Laninha durante a primavera e o verão, né? E as chances são de mais de 90% de ocorrência aí do fenômeno.
A principal consequência do Laninha é a redução das precipitações na região sul, também em Mato Grosso do Sul e em São Paulo. As previsões, um pouco mais estendidas, já indicam que em novembro a chuva começa a diminuir no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e a partir de dezembro ela diminui em São Paulo, Paraná e em áreas de Mato Grosso do Sul. Mas enquanto há redução de precipitações nessas áreas, Fabiano, também há indicativo de aumento da chuva no centro e norte do país durante a estação úmida. É isso, Fabiano. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes da previsão do tempo durante toda a nossa programação. É com você. Obrigado, Renata. Uma ótima tarde a você. Por aqui nós vamos falar a respeito da produção de etanol, sobre a demanda e de como que a produção da cana-de-açúcar e, com isso, o seu biocombustível pode ser um elemento extremamente importante para o equilíbrio aqui no país, principalmente a respeito desses temas que tratamos já durante o programa de hoje, relacionados ao processo de inflação e o impacto sobre a economia brasileira. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora pela internet com Antônio de Pádua, diretor executivo da Única. Antônio, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E nessa relação que nós temos hoje da produção de cana-de-açúcar, de etanol no Brasil, como que ela pode ficar mais equilibrada e até eu diria incentivada essa produção para trazer equilíbrio em momentos como esse e ser uma alternativa melhor ou maior para o consumidor brasileiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Olha, nós estamos vivendo um momento onde a oferta foi muito reduzida por conta das condições climáticas, né? Ficamos muito tempo aí sem chuvas, isso afetou demais o desenvolvimento da planta. E só não foi a cana-de-açúcar que foi afetada, o café, a laranja, vários produtos do agronegócio foram afetados. Pois no segundo momento, nós tivemos também 3 geadas, né? E essas geadas também não escolheram a área que elas seriam afetadas. E muitas dessas áreas afetadas era a cana que ainda não estava pronta para ser colhida. E depois, ultimamente, esses fogos criminosos em área de cana, tanto em área já colhida como em área a colher. Evidentemente, quando você tem uma redução de mais de 80 milhões de toneladas de cana deixam de ser processadas em relação à última safra, você tem uma oferta muito restrita. Foi reduzido uma produção de açúcar equivalente a 6 milhões de toneladas e mais de 3 milhões de litros de etanol. Então, não esse, eu diria que foi um caso. O setor vai estar se preparando, evidentemente, para a retomada e tentar recuperar esse volume de cana que foi perdido desse ano. Né? Agora, em setembro, vieram umas chuvas, agora em outubro vieram. Isso é muito animador, né? Isso faz com que muitas das áreas que foram colhidas agora voltem a brotar. A cana não estava brotando, não tinha água para fazer essa brotação. O mato veio, as empresas estão cuidando do cultivo desse mato. E agora todo esforço é para fazer um grande replantio de cana, agora em janeiro, fevereiro e março. Né? Qual vai ser a dificuldade? A dificuldade vai ter a disponibilidade de mudas de cana-de-açúcar. Mas o setor está fazendo a parte dele, né? Sem dúvida alguma. E eu diria para você que o RenovaBio, a questão da sustentabilidade, a questão da receita que o setor vai ter agora também com a venda de um CBio, que equivale a 1 tonelada de CO2, que deixa de usar gasolina para usar etanol, e não deixa de forma alguma de ser um grande incentivo. O Brasil discute agora a COP, participa da COP26, né? Nós estamos aí em plena discussão do etanol do futuro, estamos em plena discussão da Rota 2030 e que precisa agora, de fato, vir uma grande expansão e uma grande oferta de etanol. Muito mais na busca da produtividade agrícola do que de uma expansão horizontal, e sim vertical. Setor que já teve 85, 86 toneladas de cana de média por hectare, cair numa situação dessa próxima de 70,
é um caos muito grande. Traz bons preços, mas isso não é o que interessa ao setor e nem à sociedade. Da mesma forma que você traz bom preço, também vieram bons custos de produção, com a quebra da produtividade agrícola, com a compra de insumos oriundos do petróleo, como o diesel, fertilizante, e assim vai. Antônio, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, você falou a respeito dessa discussão que é muito interessante do etanol do futuro. Aqui o etanol do futuro no Brasil e a sua produção, o que o setor está vendo? O que é possível no Brasil? Nós vamos ter uma maior produtividade, como você disse, por hectare, não só com a recuperação das áreas que passaram por todo esse impacto do meio ambiente, mas também por meio da tecnologia, desenvolvimento aí das lavouras e com isso também um etanol, uma quantidade maior disponível aqui no Brasil? Eu diria para você que, sem dúvida alguma, é com o aumento da produtividade agrícola, Nós temos aqui na cidade de Piracicaba o Centro de Tecnologia Canavieira, que está buscando aí novas variedades altamente produtivas e resistentes a pragas, variedades modificadas geneticamente. Está buscando aí um novo sistema de mudas de planta de cana-de-açúcar, não mais você usar 20 toneladas de cana para plantar 1 hectare de cana-de-açúcar, mas trabalhando com o desenvolvimento de sementes de cana-de-açúcar, como existe no plantio aí de grãos. Então, você tem um grande investimento hoje no setor, na questão da tecnologia. Primeiro, já existe muita tecnologia embarcada. Se muitas empresas usassem a tecnologia atual, que existe, que já está embarcada, o setor já teria um salto na oferta de cana-de-açúcar, que geraria mais etanol e mais açúcar. Com a tecnologia que vem aí, nós temos o potencial de sair de 7, 8 mil litros de etanol por hectare e chegar aí a mais de 20 mil litros de etanol por hectare. Estamos aí com várias usinas já produzindo o biogás, o biometano, que sem dúvida alguma será um produto que irá substituir o diesel em suas frotas, em seus caminhões, além de gerar mais receita com a cogeração da energia. Eu diria para você que o setor do futuro do setor depende muito disso, do aumento da produtividade e redução de custo com as novas tecnologias que estão já prontas e em desenvolvimento. Tá certo, Antônio de Pádua, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Uma ótima tarde, conversei com Antônio de Pádua, diretor executivo da Única. Olha, por aqui eu mudo de assunto para falar de tecnologia e também, de certo modo, de uma solução para fosfatado aqui no Brasil. Olha só, quem é do Mato Grosso já ouviu falar. Eu estou falando de um inoculante para aplicação nas lavouras de soja que faz a fixação do nitrogênio no solo e com isso traz resultados extremamente expressivos, trazendo a produtividade para cima. Foi desenvolvido pela Embrapa e também com empresa privada 100% nacional. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. A Fazenda Santana, localizada em Sorriso, no médio norte de Mato Grosso, é uma referência da Embrapa Agrosilvopastoril, que vem desenvolvendo experimentos sobre sistemas integrados de produção agropecuários, com o objetivo de produzir mais carne e mais grãos numa mesma área. Na área de integração lavoura e pecuária, após a retirada do gado do sistema onde havia braquiária com os consórcios forrageiros sextuplo, a fazenda agora está realizando o verdadeiro plantio direto com a cultura da soja e utilizando uma tecnologia muito recente, um inoculante líquido recomendado para o tratamento de sementes. O Bioma Fós é a primeira tecnologia para a solubilização de fósforo do Brasil, desenvolvido totalmente pela Embrapa. Com a ação biológica, o inoculante é uma solução sustentável que melhora o desempenho e a nutrição da lavoura sem ser por meio de fertilizantes fosfatados, que na maioria dos casos precisam ser importados e encarece os custos para os produtores rurais.
Então é uma oportunidade do produtor usar essas novas tecnologias. Eu estou citando o Bioma Foz, mas tem outras aí no mercado, buscar essas alternativas, né? É claro que é importante, se o produtor está inseguro, que não faça na sua área total, faça em parte da sua área, né? Faz no primeiro ano um teste em escala comercial, né? Os resultados que nós temos de pesquisa são fantásticos, né? Esse vai ser o terceiro ano do produto disponível no mercado para ser utilizado em escala comercial, e os resultados dos 2 primeiros anos foram excelentes. Então a expectativa é que esse ano a quantidade de hectares que serão plantados com Bioma Foz aumente substancialmente, né? E é uma maneira do nosso produtor aproveitar essa crise, transformar essa crise numa oportunidade, inclusive, de redução de custo. Uma recomendação importante: o produtor que for trabalhar com Bioma Foz, né, que vai então trabalhar em cima dessa poupança de fósforo que ele tem no solo, é importante ele saber quanto de poupança de fósforo ele tem, né? Uma forma de fazer isso, evidentemente, é fazer análise de fósforo total, né? O desafio é você acertar o time de plantio na palhada, né? Que você tem uma massa muito grande, então a regulagem da plantadeira ali tem que ser bem assertiva, em função de alguns detalhes que tem de envelopamento de semente, profundidade. Isso é um dos maiores desafios nossos aqui, tá acertando a mão no sistema de plantio. O produtor rural Juliano Paiva já tem uma experiência com o Bioma Foz na cultura do milho, que apresentou ganhos de produtividades significativos. O Bioma Foz, no milho, ele deu um incrementozinho de 8 a 10 sacos de diferença para o padrão fazenda. E agora nós estamos colocando ele no soja agora para ver se ele dá esse incremento também. Com essa semeadura da soja, né, nessa área de LP, nós concluímos mais uma fase do projeto REM. Esse projeto é financiado com recursos do programa REM Mato Grosso, né, com a parceria da Universidade Federal do Mato Grosso, com a parceria do IMEA, com a parceria do CAT de Sorriso e com a parceria fantástica da Fazenda Santana. Então, a todos eles, nosso muito obrigado. Esperamos aí iniciar esse novo ano agrícola de projeto de forma bastante satisfatória, né, que continue dando ótimos resultados, como está acontecendo até o momento. De Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Solução interessantíssima. Você daqui a pouco vai poder rever essa reportagem no portal sba1.com. Por aqui eu falo de mercado de milho. Milho vai subindo no mercado futuro nesta terça-feira. É o destaque da Agricultura BR. Você acompanha comigo aqui. Posição de novembro a R$ 90,02 a saca de 60 quilos, com alta de 0,95%. Janeiro, R$ 89,90 a saca, alta de 0,88%. Março, R$ 90,34 a saca, alta de 0,55%. E maio, R$ 88,00 a saca, sobe bem agora, vindo com uma alta de 1,06%. Falamos de mercado futuro de milho ainda, agora em Chicago, referência internacional. Chicago vem muito próxima à estabilidade. Posição de dezembro negociada a $5,33 mais 2 o bushel. Março a $5,41 o bushel. Destaque também para a posição de maio a $5,44 mais 4 o bushel. O mesmo valor na posição de julho, $5,44 mais 4 o bushel. São os negócios que eu destaco agora no Agricultura BR com milho na Bolsa de Chicago. Vou aproveitar e ir para o intervalo comercial, porque daqui a pouco você vai acompanhar no Agricultura BR informações do mercado do café e vai ver também que a procura por seguro agrícola subiu. É o destaque de logo mais, depois do intervalo, então continue conosco. Voltamos já.
E olha, grande parte dos produtores rurais do Brasil ficam mais atentos agora ao seguro agrícola. Não só porque tem aumentado a procura, mas também aos termos dos seguros que estão sendo assinados. Os motivos são muitos, mas passa, claro, por conta das intempéries climáticas e uma maneira de se garantir o custo de produção e também alguma margem de rentabilidade caso venha a ocorrer um cenário como esse que vimos em 2020. A reportagem é de Mauro Andrade. Os últimos anos têm aumentado a procura pelo seguro agrícola. Os produtores têm enfrentado o clima cada vez mais severo e isto faz com que aumente essa procura. Hoje nós estamos no Sicredi União Paraná São Paulo para conversar com Leandro Quaglio. Ele é assessor da carteira Agro. Leandro, como é que está essa procura pelo seguro agrícola? Cada ano que passa está maior, né? Exatamente porque assim, os problemas climáticos eles estão aí, eles sempre tiveram e a gente sabe que eles podem se agravar a cada ano. Então, muitos produtores eles estão procurando exatamente para se proteger e para evitar o prejuízo causado por esses problemas climáticos. Tem aumentado também a oferta de planos de seguros. Dessa forma, o produtor pode escolher uma modalidade que se enquadre melhor à sua necessidade. O nível de garantia do seguro depende da produtividade média da cultura na região e do prêmio pago pelo produtor na hora da contratação. Hoje o produtor, quando ele procura, né, ou a instituição procura o produtor também para oferecer o seguro, você tem várias variáveis que podem ser negociadas na hora da contratação. Então, você tem lá uma produtividade esperada, que é a média da região. Depois você tem a garantida, que é o que o seguro realmente garante, né? Então, se, por exemplo, a produtividade esperada, por exemplo, de milho for 80 sacos por hectare, a produtividade esperada ela pode variar o produtor na hora de negociar. 65%, 70% ali da produtividade esperada, né? Que é a produtividade garantida que vai ter, e ele também pode fixar o preço ali na hora da contratação. É claro, isso depois vai tendo diferenças de prêmio, mas assim, quanto mais ele fixar essas variáveis, mais protegido ele vai estar, né? No ano passado, muitos fixaram a 40, agora o milho está a 80, por exemplo. Então, ele pode fixar hoje a 80. Então, o que acontece? Ele vai receber, se ele produzir, por exemplo, 30 sacos por hectare, ele fixou a 60 sacos, que é a produtividade garantida, a R$80 o saco. Ele recebe essa diferença desses 30 sacos, né? Que seria para cobrir principalmente o prejuízo que ele ia ter por problemas climáticos. O seguro é um investimento que traz maior tranquilidade e segurança para quem planta. Você não está contratando um seguro, você está contratando a segurança. Você sabe que o produtor, os insumos estão cada ano mais caros, sobe salário, sobe combustível. Então, o custo de produção está cada ano maior. E assim, o custo para uma lavoura é alto. Seja qualquer uma, seja de soja, seja de milho, seja hortaliça, é alto. Então, quando o produtor ele assegura, ele se assegura de principalmente evitar o prejuízo financeiro, né? E a gente sabe que todo produtor ele tem compromissos, né? Ele tem que pagar as revendas, ele tem que pagar as outras cooperativas de insumos, ele tem que pagar as instituições financeiras, porque ele faz compromissos, né? E o seguro ele vem exatamente para isso, porque o produtor continue honrando seus compromissos, porque o produtor continue com o seu nome limpo, com o seu nome forte ali no mercado e possa continuar sobrevivendo na atividade, exatamente. E até investindo para tentar melhorar, né? Ok, Leandro. Obrigado pelas informações. É isso. Hoje o produtor rural tem que se precaver, fazer o seguro, como foi dito, o seguro passou a ser um importante insumo para que ele se mantenha ativo na sua propriedade. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. O assunto agora é café. Você confere comigo como é que vem os negócios lá na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures para café arábica. E olha, como nós dizemos ontem, é importante estar de olho nisso, mas não se emocionar, nem quando cai e nem quando sobe. O que caía ontem vai subindo hoje, de certo modo. Ontem caía 0,80 pontos no fechamento, agora vai subindo mais de 2 pontos. Temos aqui posição de dezembro a $2,03 mais 80 libra-peso. Março vindo com $2,06 mais 85 libra-peso. Maio com a posição negociada a $2,00
7 centes mais 85 a libra peso. Julho, 2 dólares 8 centes mais 35 por libra peso. São os negócios com café arábica hoje em alta na Bolsa de Nova York. Já o café robusta vem em queda hoje pelo segundo dia consecutivo. Temos aqui a posição de novembro, lembrando que as negociações na plataforma Life são em dólares e tonelada, 2.090 dólares a tonelada, com queda de 0,61%. Janeiro com 2.104 dólares, recua 0,52%. Posição de março, queda de 0,29% a 2.064 dólares, enquanto que maio é negociada a 2.038 dólares a tonelada, recua 0,09%. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco o assunto por aqui é o algodão, mercado do algodão e como é que vem o cenário de demanda e também situações ligadas à logística para o produto. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp no 679-9173-3737. Eu volto já. E as cotações do algodão, no início deste mês, lá na Bolsa de Nova York, tiveram recordes de preço. Chegou a ser negociada a 1 dólar e 11 centes a libra peso. Uma tendência que vai se mantendo, uma elevação para o algodão, mas que, entretanto, analistas de mercado aqui no Brasil acreditam que não deve perdurar por muito tempo. E este é o assunto desta entrevista realizada por Walter Pulga Jr. No início do mês de outubro, as cotações do algodão no mercado internacional atingiram níveis recordes, aliás, os níveis mais altos dos últimos 10 anos. Eu tenho aqui comigo Rodrigo Santiago, que dirige uma das mais tradicionais corretoras do agronegócio, atuando no mercado de algodão, que vai explicar os motivos dessa alta acentuada para o algodão. Santiago, obrigado por ter aceito o convite. O que ocorre para levar o algodão nesses valores mais altos que nós não víamos há 10 anos, pelo menos? Pulga, em primeiro lugar, eu queria também agradecer o convite que foi feito, desejar aí para vocês todo sucesso, tá? Então, muito obrigado a você, ao Canal do Boi, e sempre pode contar conosco aí através da BBN, tá certo? Pulga, eu vejo o seguinte, é muito difícil você hoje analisar o algodão sem falar de toda uma conjuntura mundial que vem ocorrendo e que vem afetando a todas as commodities, não somente o algodão, tá certo? Então, o problema do algodão, do preço do algodão, não está apenas localizado no algodão. Nós temos um quadro mundial que os efeitos econômicos de tudo que foi feito no início da pandemia estão mostrando agora, está aparecendo agora, né? Que é uma inflação em função da injeção de dinheiro em vários países do mundo. Essas inflações, obviamente, por si só, já sobem todo e qualquer preço, né? Estamos com um problema de caos logístico, que é um problema também que afeta todo o fornecimento de qualquer produto, tá certo? Estamos com uma crise energética muito forte mundial e tudo isso contribui para que todos os preços fiquem em alta. Por exemplo, na agricultura, se nós levarmos em conta o custo do fertilizante, e somente esse custo, para exemplificar, tá? Algumas grandes fornecedoras mundiais de insumo interromperam sua produção diminuíram sua produção em 30% por conta da energia, da falta de energia. Então, é um aumento grande de custo, né, dos fertilizantes em função da crise energética. Então, vai se criando um ciclo vicioso e os preços de tudo estão subindo. Então, eu atribuo o grande vilão da alta de preços é a conjuntura mundial, não somente isoladamente o algodão. Agora, vamos falar um pouco dos preços que não devem recuar muito,
Os preços voltarão mais adiante a valores mais baixos do que esses valores que temos hoje? Porque eu acredito que sim, eu acredito que esses preços sofrerão alguma redução. O difícil aqui agora, nesse momento, é a gente precificar isso, tentar colocar algum valor para isso. Como eu disse, nós temos alguns componentes que estão ajudando na alta do preço, que não tem nada a ver com os fundamentos do algodão, tá certo? Um deles que veio para ficar e que vai trazer um limite de baixa para o algodão é a inflação. Tem muito mais dinheiro circulando no mundo, né? Os governos emitiram dinheiro e colocaram nas economias. Por esse motivo, o algodão vai voltar sim, mas não voltará talvez aos pontos que a gente já viu no passado, tá certo? Agora, a outra componente de custo que está ligado à logística, à crise energética, tá certo? E ao consumo, essas sim sofrerão uma acomodação. Em quanto tempo também é difícil da gente dizer, mas essas componentes, quando acomodadas, farão pressão para que o preço do algodão volte para um patamar real. Eu diria que esse patamar não é um patamar real. Tá? Qual vai ser o novo patamar? Não sei, mas eu creio também que não voltará mais ao preço histórico. Nós estamos diante de um novo nível de preço histórico de algodão, preço médio, digamos assim. Nós já tivemos valores muito maiores para o algodão num passado distante. Esses preços, passando de $2 por libra-peso, podem ocorrer? Passar de $2 por libra-peso, eu diria que não. Difícil a gente fazer todas essas previsões, mas eu creio que não há motivo fundamental no algodão para que os preços cheguem a essas casas. Como eu venho insistindo a todo momento, o problema do preço, obviamente, tem as componentes de consumo de algodão, de produção menor e uma série de coisas, mas isso isoladamente não faria com que o preço subisse tanto, tá certo? Portanto, eu não acredito que os preços atinjam esses patamares que já historicamente passou dos 2. Eu não acredito que isso ocorra agora, justamente pelo fato de não ter fundamento pura e simplesmente no algodão. A alta do petróleo tem provocado no mercado internacional também uma recuperação nos preços, né? Uma alta nos preços do algodão. Afinal de contas, encarecimento da fibra sintética faz com que haja uma busca maior pela fibra natural. A alta do petróleo pesa também nesse componente de alta de preços? Sim, ela pesa e pesa muito, mas eu diria que o peso maior dela está no custo de produção, nos fertilizantes, que são intimamente ligados com o petróleo. Então, o custo por si só já faria com que esse preço aumente. A competição com a fibra sintética, tá certo? É sim um ponto relevante para que o algodão também tenha espaço por crescimento, mas eu creio que o maior vilão é o custo e não a concorrência com a fibra sintética nesse momento. Bom, a Santiago Corretora tem 75 anos no mercado, é uma das corretoras tradicionais do mercado brasileiro de algodão, e eu pergunto, mudou o nome agora? Santiago Corretora mudou? Puga, nós completamos o ano passado, em novembro, 75 anos de existência e no momento em que o mundo realmente vem mudando, né? Nós fizemos um grande trabalho de renovação de marca aqui em nossa empresa e mudamos toda a nossa logo, toda a nossa comunicação visual e o nosso nome agora passa para Santiago Cotton. É assim que a Santiago Corretora passa a se apresentar como Santiago Cotton, então. Bom, eu agradeço a entrevista de Rodrigo Santiago, diretor da agora Santiago Cotton, empresa que tem 75 anos de atuação no mercado. Perspectiva para o algodão?
de manutenção desses preços enquanto essa crise energética durar, essa dificuldade com fertilizantes, mas segundo o Rodrigo Santiago, tendência de baixa mais adiante. Se não uma baixa acentuada, pelo menos um leve recuo. Passamos o recado, Santiago? Eu creio que sim, Pulga, é isso mesmo. Só não me pergunte quando e para quanto esse recuo ocorrerá. Não sei responder, né? Mas essa é a aposta que nós fazemos aqui. Então, todo movimento de fonte alta tem que haver uma acomodação. E eu acho que isso vai ter que acontecer, né? Eu agradeço. E também gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade, Pulga. Não, eu é que agradeço mais uma vez a entrevista de Rodrigo Santiago, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Tá certo, um grande abraço ao Santiago e ao Puga também. Por aqui vamos falar de arroz. Isso porque o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, ele divulgou o seu segundo levantamento da safra, que revela que 36%, ou 344 mil hectares, destinado à cultura, já foram semeados. A reportagem é de Viviane Lara. Os dados do plantio de arroz no Rio Grande do Sul são apurados pelos núcleos de assistência técnica e extensão rural do Instituto Rio Grandense, a partir de informações fornecidas pelos produtores que são coletadas pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural. A região arrozeira mais adiantada é a fronteira oeste, que semeou 156 mil dos 287 hectares disponíveis. Em seguida, aparece a Zona Sul, que também já passou dos 50% plantados em 159 mil hectares que podem ser ocupados. A planície costeira chegou aos 27,5%. Na região da campanha, há pouco mais de 34 mil hectares cultivados. Na região central, cerca de 20 mil hectares e, em último, a planície costeira externa, com 11 mil hectares, com pouco mais de 10% de seus 106.600 hectares. Se todas as regiões atingirem 100%, o Rio Grande do Sul terá 957 mil hectares cultivados com arroz nesta safra. Já em relação à soja, em áreas de arroz, foram semeados 355 mil hectares, 87% dos 408 mil hectares previstos no Rio Grande do Sul. A produção de arroz é o maior estado produtor do país, pouco mais de 80% é concentrada no Rio Grande do Sul. Por aqui, informações finais dessa edição. Veja comigo como é que vem soja em Chicago neste momento. A alta continua, a elevação para a soja negociada. Posição de novembro vem a $12,28 mais 6 o bushel, com alta de 0,59%. Janeiro, $12,37 mais 6 o bushel, elevação de 0,71%. Março, com alta de 0,75% a $12,46 mais 4 o bushel. E maio, $12,55 o bushel, com alta de 0,68%. Quem subia também aqui no país era o dólar. O dólar vinha com alta forte, essa alta permanece, você vê que é uma alta relevante de 0,79% a R$ 5,56 mais 4 para a moeda norte-americana. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui, mas nós voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília, na nossa terceira edição. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!